E com uma alegria muito grande que eu recebo hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, um professor que mora em Porto Alegre, dá aula em Porto Alegre, mas dá aula também em Novo Hamburgo, que é da rede estadual de escolas públicas, né? Um professor de geografia, Ramon Santos. Ramon, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço para a gente conversar sobre a tua trajetória e sobre as tuas ideias, né, na educação. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui dialogando, batendo papo, trazendo uma extensão da sala de aula, né? Eu penso que os bate-papos também são extensões e a sala de aula também é uma extensão da sociedade, né? Da comunidade, do território que ela pertence. Então, vamos bater papo. É o que eu gosto de fazer. Você começou a falar, Ramon, e eu lembrei que quando nós nos conhecemos pessoalmente, que foi durante uma apresentação do Teatro Muda Mundo, agora você falou, me refrescou a memória. Te apresentei como um professor de Porto Alegre, mas, na verdade, tu és baiano, né? Mora em Porto Alegre, é isso? É, eu moro aqui em Porto Alegre há 8 anos. Eu estou na rede há uns 4 anos e já dei aula aqui em cursinho, mas eu gosto muito, sim, da rede pública, né? Então, mas lá em Salvador eu dava aula, né? Eu dava aula no cursinho do Estado, em pré-vestibular, dava aula em pré-vestibular bem carinho, como eu digo, e, e dava aula também em escolas particulares. E eu digo sempre assim que uma das minhas referências assim para a sala de aula foi o cursinho pré-vestibular chamado Conexões de Saberes, que foi um programa dentro da política de ações afirmativas, né, que dava um suporte para estudantes cotistas dentro das instituições federais de todo o Brasil. E lá em Salvador, pontualmente, era realizado um cursinho pré-vestibular em comunidades populares, né? Então, a partir do momento que eu ingressei na universidade, que fui também para a comunidade popular trabalhar como professor de cursinho, foi um divisor de águas assim realmente na minha profissão, porque eu estava quase enveredando para ir para pesquisa somente, né? Eu estava indo para mapeamento geográfico, mapeamento ambiental, análise ambiental, mapeamento de cidades, de comunidades pesqueiras tradicionais. Então, eu estava mais indo para esse lado, né? Então, foi aí que eu decidi ir para a sala de aula, porque também estava um pouco mais próximo do que eu vivia, né? Eu sou fruto do movimento social e do movimento negro de Salvador, né? Então, eu trabalhava em instituições não governamentais, né, em ONGs, sempre trabalhei a vida toda pela luta de direitos, garantias de direitos, então eu estava sempre em coletivo, estava sempre reunido, fazendo atividades no coletivo, né, conjunto, então acabou que me pesou também esse lado, aí eu fui, né, Então, apesar de gostar muito de fazer mapeamento, né, tal, mas a sala de aula é mais encantadora. então, o que te levou a fazer geografia, num primeiro momento, não foi pensando em ser professor. Tu foi cooptado pelos alunos por esse encantamento de transformar vidas e de oferecer, colaborar, né, para que as pessoas tenham oportunidades. Foi isso? Assim, eu acabei nem me apresentando assim, né? Mas é importante a gente falar de onde a gente vem, né? Uhum. Eu sou de uma comunidade chamada Boca do Rio, em Salvador, uma comunidade com mais ou menos 120 mil habitantes, né? E uma densidade demográfica muito
intensa, muito acentuada. E quando eu era estudante, eu era um estudante muito ativo, né? E muito militante, muito articulador, né? Então eu criava grupos de teatro, de poesia, grupos de conversa e tentava mobilizar minha comunidade, né, para que a gente superasse também juntos aquele papel de vulnerabilidade que a gente passava, né? Então, e, e eu acabava sendo também um jovem dinamizador dentro da minha comunidade, né? Então eu estava sempre também nesses processos de luta, de liderança. Então foi uma coisa puxando a outra, assim, né? Aí o movimento social e o movimento negro me davam uma base política, né, para eu estar atuando, e o meu objetivo era receber essas informações dentro das instituições, dentro do movimento negro, e levar para a minha comunidade, que era o meu lugar, né, da onde eu vivia, da onde eu vinha. Então eu precisava dar um retorno para a minha comunidade, eu precisava estar na luta junto com eles, né? Então eu sempre soube que eu ia fazer faculdade porque eu precisava retornar para a minha comunidade de alguma forma, né? Então, no movimento social, foi me dando essa formação política e eu fazia atividades com as crianças. Eu, enquanto adolescente, eu desenvolvia atividades com outros adolescentes, né? A gente criou uma peça de teatro que acabou saindo até no Jornal Nacional. Aí foi bacana assim a repercussão e eu acabei percebendo que também eu, estando na função de professor, eu podia estar mantendo a minha base, né, a minha luta cotidianamente, né? Então, isso me fez ir. Antes de fazer geografia, eu iria fazer educação física para estar na sala de aula, né? E porque eu gostava muito até hoje eu gosto muito de esportes. Então, aí depois, no ensino médio, que eu vim gostar mais ainda de geografia, e, né, uma professora de história chamada Jacira olhava para mim e me dizia: ai, você tem todo o perfil de professor. E aí eu estudei, comecei a estudar para passar no vestibular, né? Trabalhando de dia, estudando de noite, até que consegui entrar na Federal, não tinha condições de bancar, né? Eu digo para todo mundo que eu sou estudante de programa, né? Eu sou cotista, eu venho da realidade popular, de periferia, e isso para mim não é orgulho, né? Ser o único da minha vila com mais de 120 mil habitantes, somente eu era um dos estudantes da UFBA, da Federal da Bahia. Isso para mim não era orgulho nenhum. Para mim, eu tinha uma tristeza por saber disso, né? E porque eu nunca vou trabalhar pelo privilégio, né? Então isso para mim é doloroso hoje. Então por isso que eu fui para a sala de aula assim com mais força ainda, porque eu acredito que com a educação a gente consegue transformar mundos, né? Então eu por isso que eu fui assim para a sala de aula, junto com essa coisa do movimento social, da luta negra, né, contra o racismo, quer dizer, então acabou veredando na universidade que eu descobri a questão do mapeamento, que eu me encantei, né, essa coisa de ficar viajando e mapeando é bom demais, mas eu sempre dizia que pelo menos se eu não fosse professor do ensino médio, eu ia para a academia depois, porque eu tinha que estar no processo de luta constante, né, no diária, no dia a dia. E agora uma curiosidade, como é que tu vieste parar no Rio Grande do Sul, Ramon? Ixi! Menina, vou contar uma historinha rápida.
Eu tinha acabado de dar aula no cursinho para vestibular, e aí os estudantes no cursinho, eles são bem ativos, né? E querem, se você fica lá, a minha aula acabou 10 da noite, se você fica até 11, eles ficam, né? Perguntando. Então, desculpa, meu. É, aí, perguntando, eu aí peguei, era em cima e embaixo tinha uma acarajé. Eu peguei e disse, ó, eu tô indo para Acarajé agora. Acabou a nossa aula, vou para Acarajé. Quem quiser ir, né? Então a gente desceu, se reuniu, comendo acarajé, e a sobrinha da professora de história era amiga da minha companheira hoje. Aí a gente se conheceu ali e depois de 2 meses eu estava aqui em Porto Alegre, pedindo demissão em todos os cursinhos, em tudo que é lugar. E estou aqui há 8 anos, nesse frio. É, Eita. eu imagino o quanto você deve estar sofrendo com frio, porque tá frio, né? Mesmo para quem nasceu aqui nessa semana que a gente está gravando, tá bastante frio. Agora, especialmente à noite, esfriou ainda mais. Mas o coração tá quente, né, Ramon? Então, e aí eu achei muito legal, Ramon, porque quando a gente conversou, tu me falaste que vais começar a implantar um projeto antirracista na escola que tu lecionas em Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo, para quem não é do Rio Grande do Sul e nos ouve, né, nos vê, é uma cidade de colonização alemã, né? E como está sendo isso? Quais são os desafios e o que tu traz essa tua experiência de movimento social, essa tua experiência de militância? Como é que isso colabora para a execução e para a implementação de um projeto tão importante? Bem, primeiro é uma necessidade da sociedade, né? Discutir e debater o racismo, né? Uhum. Porque e principalmente em, como você disse, em um Novo Hamburgo, onde a cidade é majoritariamente alemã branca, né? Então faz necessário ainda mais debater e discutir sobre o tema. E aí surge a necessidade, explode a necessidade com os atos racistas, né? Então, eu dou aula em uma escola no centro de Novo Hamburgo, que é uma das referências, assim. Então, e os atos racistas eram constantes, né? Os atos homofóbicos, xenofóbicos. Então, a necessidade de discutir era muito latente, como é na sociedade, né? Então, a partir desse momento, veio a proposta para eu discutir esse tema, né, sobre o racismo. E aí eu até fiquei meio, né, a gente fica até um pouco chateado porque em uma escola onde só tem praticamente você de negro, aí discutir o racismo pede para o negro, né? Uhum. E uma questão que não é bem assim também, né? Não é porque é negro que tem que discutir sobre racismo, né? Não é porque até porque também, por exemplo, quem construiu o racismo foi o branco. Então o branco também que se resolva, né? O branco também que busque, que tente, que vá debater, vá estudar, né? Porque isso é necessário também para o opressor, também para o branco, né? Então, cada um que também resolva seus problemas, né? Mas estamos aqui para resolver juntos também, né? Então, os atos racistas foram muito intensos, os atos homofóbicos extremamente agressivos, e principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje de conjuntura política, onde a gente tem perdido mais o tato da tolerância, do respeito, do entender o outro, do carinho, né? Da afetividade. Então, fez muito necessário e acabou sendo assim muito
forte algumas cenas, né, e algumas atitudes e ações racistas dentro da escola, né, eu dou aula em 2 escolas, nas 2 escolas que eu dou aula foram assim, explodiram os atos racistas, né? Então, desculpa. Então, acabou sendo assim, eu peguei como um grande objetivo, né? Porque já que ninguém podia e nem que queria discutir, então vamos lá que eu vou desenvolver, vamos junto também, né? E aí a direção também apoiou, né? Mas tem sido difícil, né? É bem complicado, né? Olhar para o outro e dizer que calma, porque você é racista também, né? Né? E porque a gente acha que não é porque a gente não chama o outro de macaco, de negro feio, que não é racista, né? Não, a gente deve discutir todo dia, toda hora por causa disso, porque temos nossos racismo dentro de nós e como é que a gente combate esses racismo dentro da gente, né? Então, é bem difícil olhar para o professor também, porque um diferencial nessa formação é que é tanto para os alunos, quanto para os funcionários, quanto para a equipe diretiva, quanto para os professores, todos, né? É difícil você olhar para os professores e dizer, não, não, calma, você é racista, mas vamos trabalhar isso, viu? Calma também, eu também sou. Vamos reconstruir isso, vamos recosturar isso, vamos descolonizar esse nosso pensamento para poder a gente se despir dessas atitudes e ações racistas, né? Então, é um trabalho diário, né? Então, é por isso que eu já trazia nas minhas salas de aula, né? Na geografia, me dá esse suporte de analisar o espaço, o território, de analisar esses conflitos. E nesses conflitos é impossível você fazer qualquer tipo de análise se você não trouxer também a questão social, humana, étnica, racial, né? Então, eu já trazia, e agora com esse projeto Desconstruindo o Racismo, vai ser uma oportunidade assim de estar debatendo mais profundamente, né, para quem já conhece um pouco e para quem é completamente leigo vai ter os primeiros passos, né, de um diálogo, né, antirracista, de um diálogo no viés da desconstrução do racismo, né? Isso é muito importante, né, Ramon, assim, porque infelizmente, né, a gente já devia ter feito isso há muito tempo, né, mas infelizmente a gente tem esse mito da democracia racial, né, que diz que é perverso, né, e as pessoas acham que não ser racista é o suficiente, né, e não é. Além de não ser racista, a gente precisa fazer alguma coisa para combater o racismo. E é muito difícil para as pessoas brancas, às vezes, né, fazer isso que tu disseste. Não, peraí, eu sou racista, sim. Eu sou racista porque eu fui constituída nessa sociedade dessa forma, eu tenho introjetado pensamentos e crenças que eu nem percebo, né? Não é que eu sou uma pessoa do mal, não é isso, não sou uma pessoa do mal, mas isso está internalizado, isso cimentou a minha socialização, o modo como, né, a minha escolarização, e eu preciso tirar esse cimento, tirar tijolinho por tijolinho e construir tudo de novo. Então, tem que ter vontade para fazer isso, né? Tem que ter humildade, né? Porque assim, tem que estudar, né? Não é um tema que está dado, né? E eu tenho que me apropriar dele, eu não posso, não, peraí, Ramon, tu é negro, tu vem cá e me ajuda. Não, eu sou branca, eu preciso, nos ambientes que eu vou, nos lugares que eu vou, falar sobre isso. Então, eu acho todo o projeto antirracista que começa, em Caxias do Sul estão começando também criar um núcleo lá, e lá é a colonização italiana muito presente, né? Então, assim, é um desafio ainda maior, e a gente às vezes ouve de professores, não, mas minha escola não precisa, porque a minha escola não tem negros. Então, assim, gente, né? É como se fosse um problema dos negros, uma questão perversa da nossa sociedade, né? Que a gente precisa realmente, com toda a força, com toda a potência que a gente puder,
combater. Então, eu fico muito feliz que tu comece, que tu respire e diga: "Tá, tudo bem, lá vou eu", né. Mas que seja também o Ramon convidado para falar de geografia, para falar de outros temas, né. Falar e eu acho que isso esse olhar a gente também precisa ter. Eu sempre trago negros, brancos, indígenas, quem puder falar de práticas antirracistas, porque eu vejo como a gente conhece muitas escolas, né, Ramon, tem muito para avançar, né. É um tema ainda que é tratado não com a relevância e importância que tem, né, como se fosse um tema secundário. "Ah, isso é acessório", mas não é. Quais são para inspirar e para motivar outros professores, outros municípios que estão também nesse caminho, quais são os primeiros passos, assim, como é que tu chama as pessoas para essa discussão, para como tu dissesse, assim: "Estamos junto aqui para somar, né, e não para dividir"? Bem, como também foi uma necessidade assim que veio da escola, Uhum, então eu tinha minha contraproposta. Minha contraproposta era que todos fizessem parte, de funcionário à direção, todos, né? Então eu utilizo assim referenciais bem básicos. Tô pegando aqui, cadê? Tem Sueli Carneiro, uhum. Chimamanda, Djamila, né? Bell Hooks. Então, são livros básicos assim que traz uma amplitude, né, conceitual bem forte e ao mesmo tempo também são leituras tranquilas de serem Uhum, realizadas, né? Então, eu tento aliar um pouco os conceitos e um pouco trazendo um pouco para a nossa realidade, né? De debater esse racismo estrutural, né? Mostrar de que essa divisão de camadas raciais só faz congestionar e interromper um processo de evolução, de amadurecimento da democracia, de amadurecimento mesmo do ser humano, né? Então, eu, e é bem complicado, né? Eu digo ainda sempre que o mais difícil nesse projeto é tentar dar os primeiros passos uhum, para que esse ser se reconheça enquanto ser opressor, né? De que o professor entenda de que algumas falas dele precisa ser revista, precisa ser cortadas mesmo, né? Porque a gente entende que aquele professor não é o racista violento, né, agressivo, mas existem passo a passo, mecanismo no dia a dia da própria estrutura da sala de aula que faz com que haja uma distância maior entre ele e os estudantes negros e a forma também de que ele coloca, por exemplo, lá em Novo Hamburgo, por exemplo, tem sala de aula que o único negro sou eu, né? Mas o branco precisa entender aquele papel dele. Ele precisa entender dessa branquitude dele. Ele precisa entender que quem criou isso foi ele, né? Então, isso para o negro olhar para o branco e dizer que o problema é do branco e esse racismo existe por causa dele, né? Esse sistema também, para que seja rompido, precisa também passar por um processo, ele passar por um processo de conscientização, é bem complicado, né? Imagine aí, eu, baiano, nordestino, professor lá de Salvador, vim falar aqui na terra dos alemão dizendo que eles estão errados. Ave Maria! Mas é necessário, né? Tocar na ferida, né? uhum. A Mas é gente pontapé. bem, é bastante necessário e realmente, né,
a gente pensar nos privilégios que tem, né? E não percebe, e também não quer abrir mão, né? Então, porque isso é bom. Então, eu vou abrir mão desses, né? Mulher branca, privilegiada, nunca fui discriminada, e vou abrir mão disso. Não, eu não quero. É difícil. Apesar da gente também, por exemplo, eu enquanto homem hétero, eu tenho a necessidade de me colocar também no lugar dessa mulher branca que sofre outros tipos de violências, outros tipos de preconceitos, de discriminações, me colocar no papel do homossexual, do LGBTQIA+, e tá tentando me colocar no lugar dos outros, né? Porque se a gente também não fizer um processo de união de força mesmo das lutas, a gente fica somente nos nossos polos, nos nossos tribos segregados, realizando lutas para a gente mesmo. Então, é por isso que eu sentia mais necessidade ainda de levar o debate antirracista para que os brancos ouçam sobre o debate antirracista, que é uma coisa que eu percebo muito. Em Salvador, que é 80% da população negra, tem um debate antirracista muito mais avançado. Não estou dizendo, né, eu peço até respeito aos outros espaços, mas eu vejo assim atitudes antirracistas muito mais disseminadas nas ruas, nas escolas. A gente tem produção de livro didático lá na Bahia, pela Secretaria de Igualdade Racial, então acaba tendo uma estrutura maior para que se combata esse racismo. Tem um processo mais intenso de formação de professores. Eu já tomei, há 10 anos atrás, eu fiz curso de professor de antirracista, de cultura iorubá, cultura afrodescendente, indígena, para poder tentar abarcar, né, a lei 11.639. 10.639, 11.645, é isso? Também sou ruim É de lei. isso? Mas, Acho que enfim, é. são as leis, né? Primeiro, a lei que mudou a LDB, que prevê que, primeiro, inicialmente, a temática afro-brasileira deveria estar presente ao longo de todas as matérias e ao longo do ano, e não em momentos específicos. E Pontuais, depois né? se acrescentou também a questão indígena, né? Que é fundamental. Então, que a cultura indígena, né, e afro-brasileira estejam presentes em sala de aula ao longo do ano todo. Isso também é um grande desafio, né? Mas às vezes até um argumento, olha, nós temos que cumprir a lei, Aham, aham. né? Se tem, né? Vamos fazer cumprir mesmo, porque é necessário. E tenho essa percepção assim de que o estado da Bahia acabou, não sei se também pela porcentagem de negros, né, dando essa formação bem antes e está em um processo assim bem mais avançado sobre essa questão, até mesmo do autorreconhecimento da negritude, né? Aqui eu vejo assim as pessoas chamar moreninha, né? Moreninho, não, eu sou negro mesmo, diga aí, meu irmão, né? Então, esse debate também é importante para poder a gente desconstruir essa coisa da democracia racial, desconstruir essa coisa de que não pode falar negro, né? De poder falar negro, pode sim. Agora, depende da intencionalidade, depende da sua intenção, do seu tom, tudo uma questão de contexto, né? Então, me chamar de moreno que eu não gosto, né? Mas depende da intencionalidade mesmo que ele está empregando essa palavra, né? Porque, sim. Não, Ramon, não, eu só queria te dizer que desejo muito sucesso, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas muito sucesso
nesse teu empreendimento, né? Que é um trabalho de formiguinha, é todos os dias, o tempo inteiro, com todo mundo. Acho isso muito legal, assim, de chamar a escola toda, a comunidade, porque sim, é uma questão que todos nós temos que nos apropriar, e é no dia a dia, gente, não é um discurso teórico, não é dar uma boa aula sobre, é na sua atitude, no seu olhar que não discrimina, né, que acolhe todas as diferenças, né? Então, muito legal a tua fala, o teu projeto. A gente poderia ficar aqui horas conversando, Ramon, mas o tempo passou e eu queria te fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo, que é a seguinte: Ramon, para ti, o que que muda o mundo? A educação, o cotidiano, né? E educação no seu sentido mais amplo da palavra mesmo, né? Para além das escolas, para além dos muros, mas que seja sempre um processo de formação, um processo de revisão, né? Um processo de educativo que vá vendo onde a gente está errando e onde a gente pode avançar. E para isso é necessário a gente aprender a pensar, né? Então, eu acho que a educação, mais que nunca, é uma forma de como eu aprender a pensar, né? Então, por isso que é muito importante até a gente, a filosofia, a sociologia, para que a gente possa aprender, né, direcionar os nossos pensamentos para um processo evolutivo e contínuo de educação, né? Ramon, muito obrigada por essa, espero, primeira conversa, né? E que a gente tenha a oportunidade de se reencontrar pessoalmente, que sempre é mais interessante, né? A gente tem a tecnologia, muito bom, mas uma Aham. conversa olho no olho sempre é mais gostoso. Muito obrigada, Ramon, por ter aceitado o convite do Muda Mundo. Eu que agradeço e trabalho fantástico desse, só contribuir mesmo. Muito obrigado a vocês. Obrigada.